Este veterano é um dos maiores jornalistas do nosso país. De sotaque italiano, ele saiu de Arezzo, na Itália, desembarcou no porto do Rio de Janeiro quando ainda era adolescente, isso no ano de 1946. E desde então já começou a escrever para o jornal italiano Corriere dello Sport, falando de futebol. Daí foi para a Rede Record, que posteriormente viria a se tornar Rádio Pan-Americana e depois ainda Rádio Jovem Pan, por sua voz que foi ouvida por 60 anos. Ele é um apaixonado por futebol e, como eu, por automobilismo. E viveu suas paixões em grandiosos momentos de Brasil. Inteligente, carismático, querido, é uma honra tê-lo aqui, porque, na verdade, ele é um dos meus ídolos, o mestre Cláudio Kassug. Que alegria tê-lo aqui, Kassug. Você está bom, meu irmão? A alegria é minha, eu agradeço o convite e eu sei que tudo aquilo que você fala é muito mais pela amizade do que pela realidade. Não, não é, tenha certeza. Não sou tão suspeito assim, não tenho culpa de gostar de você, mas não é tanto como você fala, não. Ai, ai, ai. Kassug, embora seu pai fosse advogado, esse é um filme que eu também conheço, meu Deus do céu. Foi ele que te fez apaixonar pelo futebol inicialmente, né? Pelo esporte, aliás, pelo esporte. E quando foi que o jornalismo entrou na sua vida? Olha, o jornalismo entrou na minha vida quando viemos ao Brasil. Porque nós viemos ao Brasil numa condição absolutamente fora do comum, para ficar aqui um ano. Meu avô tinha vivido no Brasil no século anterior ainda, e tinha posses aqui, tinha coisa, enfim, que tinha que arrumar depois da guerra. Então, o programa era vir, ficar um ano e voltar para a Itália. Então, havia necessidade de eu continuar escrevendo em italiano, para não perder, para não chegar depois lá e ter problemas, que naquele momento eu pensava de seguir a carreira do meu pai, ser advogado também. Sim. E aí comecei a escrever, como meu pai era amigo do diretor do Corriere dello Sport de Roma, sobre o futebol, porque o Brasil já tinha sido indicado naquele ano como sede do próximo Mundial, o primeiro Mundial depois da guerra, 1950. E havia um interesse para o leitor italiano de saber como era esse país. A ideia do Brasil na Itália era apenas um saco de café com a bandeira, não se tinha assim um conhecimento maior. Eu comecei a escrever, gostei da coisa, paralelamente estudei, e chegou um determinado momento que eu ganhava praticamente a mesma coisa como engenheiro e como jornalista. Eu achei que como jornalista era muito mais divertido. Poderia conhecer uma porção de lugares, seria empregado num caso ou no outro, porque não tinha capitais nem para ter uma empresa construtora, e muito menos para ter um jornal. E não me arrependo até agora, porque eu tenho a noção de que você, fazendo aquilo que você gosta, você vive muito melhor. E dá um trabalho, só se diverte. Exato. Para mim, por exemplo, sábado e domingo não é um trabalho. Comentar um grande prêmio, assistir um jogo de futebol, fazer outros esportes que me apaixonam, ciclismo, por exemplo, agora temos a Volta da Itália, depois teremos o Tour de France. São todos acontecimentos que me agradam profundamente. Então, eu não sinto isso como um trabalho. Aliás, eu penso como deve ser dramático para aquela pessoa no domingo, fim de domingo, à tarde, assim, que pensa: amanhã vou ter que encarar aquele chefe chato, aquele outro que quer me puxar o tapete, só porque eu preciso, no dia 10, de receber o dinheiro para poder viver. Deve ser um troço horrível. Com toda certeza é. Eu não deveria fazer essa pergunta, mas em todo caso, dever de ofício. Automobilismo ou futebol? O que você gosta? Automobilismo. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Eu também. Não, mas é fácil explicar. O que me apaixona muito é a tecnologia. E, sobretudo na Fórmula 1, a tecnologia é o livro do futuro que você lê hoje. Você vê aquilo que amanhã você vai ter no carro de todo dia. Correto. Sei lá, apenas o primeiro exemplo que me vem à memória. Se a Jaguar em 53 não tivesse estreado em Le Mans os freios a disco, provavelmente hoje com o nosso carro estaríamos indo com freio a tambor. E tantas outras coisas. Então isso me apaixona. Enquanto aqui no futebol você vê que o máximo de tecnologia é um chipzinho que estão pondo na bola para ver se a bola entrou ou não entrou.
É verdade, é verdade. Você tem lembranças do Grande Prêmio de Mônaco da década de 60? Tem uma coisa? Era um grande prêmio, continua sendo até agora. Romântico. É o grande prêmio mais glamuroso. Você vê todos os nomes mais importantes da riqueza, da nobreza europeia lá presentes, aquele desfile de artes. Aliás, minha lembrança de Monte Carlo é um lugar onde você se sente um pobre coitado. Que eu me lembro uma vez, eu estava com o Alfa Romeo último tipo, cheguei lá e parecia que eu estava com o carro da empregada, porque tinha Rolls, tinha Ferrari, tinha Maserati, tinha Dalmar, então sabe. Mas é uma coisa emocionante e só, eu acho, válido ainda por toda a tradição. Você correr em Fórmula 1, naquelas ruazinhas, onde você anda de carro a 50 por hora e você já acha, opa, é uma velocidade... Sai do túnel a quase 300. Claro. E haja freio para pegar aquela chicane ali. E tem uma série de histórias. O Granulho que contava, que entrava no túnel, ele contava até 5, porque sabia que depois ele tinha que frear para a saída. Ainda não tinha aquela chicane que foi feita depois para reduzir a velocidade. Aquela vez... Muita gente quer um mar. Bandini. Bandini. Lorenzo Bandini. Exato. E, então, é um grande prêmio realmente... A chuva com o Senna. Aliás, o Senna foi em 91, né? Exato. Ele ganhou. Você estava lá? Não, estava aqui no Brasil. Aqui. Em 91, ganhou uma marcha só, debaixo de chuva. Não, aqui em Interlagos. Foi. E, aliás, é uma polêmica. Sim, é uma polêmica que existe até hoje, porque eu me lembro que entrevistei o Piquet, e o Piquet falou: não é verdade. É impossível você fazer o circuito inteiro em sexta, com o câmbio quebrado. Aí, fez. Ninguém sabe, provavelmente ele fez. Enfim, e foi uma corrida sensacional. Ele chegou fisicamente esgotado, claro. Quase caiu no pódio. Você vê que ele recebe a coisa e fica assim, meio cambaleante. É uma coisa fora do comum. Mas em Mônaco, aquela corrida com a Toleman, debaixo de chuva, que foi impressionante. Aquela primeira volta que parecia que ele estava no seco e os outros no molhado. Impressionante, né? Impressionante esse talento de andar na chuva. Olha que coisa linda, vencedor, olha que beleza. Falando ainda dele, aí do Senna, como é que você viu no Japão o Senna, aquela história dele, deu aquele chega para lá no Alain Prost, na pista? Eu troco daquilo que tinha acontecido o ano antes. Exatamente. É uma pena, eu acho que é um ponto meio negativo na carreira dos dois, do Prost e do Senna, porque nesse nível isso deveria ter sido evitado, mas era inevitável, afinal de contas são homens. Aí, ó. Me lembro disso. Nossa, isso foi terrível. É agora. Porque, na verdade, naquele momento a Ferrari era melhor. Se ele não tivesse batido, provavelmente ele só ia encontrar o próximo no pódio. Sem dúvida. E era normal que ele fosse dar o troco. Ainda bem que ninguém se machucou, claro. Uma velocidade mais ou menos reduzida. Claro. Sabe que essa história eu, como você sabe, eu sou quase que irmão do Emerson Fittipaldi, nós somos íntimos e queridos amigos, e ele ganhou um grande prêmio parando no boxe. Eu queria que você contasse isso, porque você comentou já isso. Sim, foi um grande prêmio da Grã-Bretanha nos anos 70. Em determinado momento o Emerson estava na frente, aí ele foi para o boxe para trocar pneu, deram bandeira vermelha, encerrada a corrida, porque as condições atmosféricas não mais permitiam. E se ficou, eu me lembro, na transmissão, quem ganhou, quem não ganhou, tal, afinal de contas, se descobriu que o Emerson tinha ganho. É um pouco como aconteceu em Mônaco aquela vez com o Patrese, que na última volta ficou sem gasolina. Aí todo mundo, quem ganhou, quem não ganhou, ganhou ele. Ricardo, sabe que você esteve lá na fábrica, em Maranello? Sim, eu tive 2 vezes. Eu tive uma primeira vez na década de 80,
Era um momento em que não se conseguia acertar nunca minhas férias na Itália com a visita à fábrica. Eu tinha um certo relacionamento porque o diretor do jornal para o qual eu trabalhava, Tutto Sport, tinha sido o ghostwriter do Enzo Ferrari naquele livro Piloti che Gente, outro livro, então tinha um certo contato, mas nunca calhava. Até que um dia me telefonaram da Itália e falaram: Cláudio, só pode ser dia tal, dia tal. Eu falei: tá bom, mudo todo o roteiro, o dia antes eu estou lá em Maranello para não chegar tarde. Fui lá, me lembro que andei de testa rossa lá no circuito de Fiorano. Esse aqui, em vez, já foi mais recente, foi 2 anos atrás. E eu até que não queria ir, porque eu falei: mas eu já conheço, já vi. Uma testa rossa, olha que coisa linda, é uma Ferrari. Essa de rua, Califórnia. Essa é apaixonante. E essa, aliás, foi sensacional, porque eu estava lá na fábrica, visitamos tudo, tal. Realmente a fábrica mudou completamente em relação àquilo que eu tinha visto antes. E aí, de uma manhã, eu estava com uma modesta Fiat 500 alugada, chegou lá e tal, aí veio o cara e falou: está aqui a chave da Califórnia, me traz à noite, bom divertimento, você quer alguma coisa? Não, eu me digo, mais ou menos conheço aqui. Eu disse: olha, tem o roteiro aqui pela colina, então nós fazemos testes, tá? Pode deixar. E fomos, eu e minha filha Cláudia. E, aliás, um dos sustos que eu passei, porque em determinado momento a Cláudia falou: não, me deixa guiar. Tudo bem, mas aí eu comecei a pensar: mas e se por acaso passa um cachorro na frente, batemos, com que cara eu chego com esse carro batido e tal? E ela, obviamente, uma chance única de andar com a Ferrari, os limites de velocidade de 50 por hora naquele lugar, ninguém obedece, e mandou ver. Mas, enfim, foi tudo bem. Eu tenho acompanhado, porque todo mundo que gosta de automóvel, de corrida de automóvel, e como eu fui corredor de automóvel, existe uma coisa muito engraçada. Todo mundo torce para os seus pilotos dos seus países. Quando não tem por quem torcer, escuderia Ferrari. Todo mundo torce pela Ferrari. É uma coisa impressionante. Tanto que agora, depois desse segundo lugar do Vettel, lá em Mônaco, nós já começamos a imaginar que, de fato, esse carro vai melhorar e muito. Claro que eu torço pela Williams também, que não só gosto do Frank Williams, que é um homem de grande determinação, mas porque o Massa tá lá junto. Que é um amigo comum. Que é, querido, e lógico. Como é que você enxerga essa história da melhoria da escuderia? Olha, eu acho que em relação ao passado foi uma melhoria clamorosa, porque o ano passado eu acho que foi a pior Ferrari dos últimos 20 anos, e mandar embora o projetista, para mim, com 2 anos de atraso, o Grego Tambazis. Foi. Porque ele fazia sempre um carro absolutamente tradicional, para não perder o lugar, lógico. Claro. Eu acho que às vezes você tem que arriscar alguma coisa, alguma novidade, para fazer um carro melhor que os outros. Então, em 3 meses eles conseguiram modificar bastante, mas tem algumas coisas de base, a parte de aerodinâmica, parte de chassi e tal, que não dava para mudar. Então, eu acho que a Ferrari fez já muito, destacadamente a segunda força do campeonato, mas não tem a menor chance de lutar com a Mercedes. A Mercedes vai ganhar a Copa dos Construtores e, na minha opinião, o Hamilton, que é melhor que o Rosberg, vai ser campeão pela segunda. A minha visão também. Talvez em 2016 a coisa possa mudar. Sabe de uma coisa, Caçu? Eu estava uma vez conversando com o Emerson há muitos anos atrás, quando ele foi bicampeão, e ele sempre passava os natais na minha casa. E um dia eu perguntei para ele: Mágio, o que é preciso para o cara ser bicampeão? Eu disse: não, para você ser campeão, para você se dar bem na vida, você tem que ser um grande acertador de carro, um ótimo mecânico e um bom piloto. Agora, acima de tudo, você tem que ter sorte. Tem que estar no lugar certo no momento. Viu o que aconteceu em Mônaco agora? Exato. Né? Caiu no colo dele, gente. Aliás, eu achei interessante, mas até patética, a desculpa do Wolff. Olha, erramos, tal. Lá ele disse: olha, eu não entendo o que aconteceu, porque foi um erro clamoroso. Hamilton não precisava trocar pneus, tanto que o Arrivabene, que é o diretor esportivo da Ferrari, quando viu entrar o Hamilton, só falou: cáspita. Vamos dizer, como é que... Sim, claro. que vocês fazem isso? Eu queria falar de 2 coisas. Primeiro, da Cláudia, que você falou da Cláudia agora há pouco, e segundo, da tua estreia
na internet. A Cláudia está escrevendo sua biografia, ou escreveu sua biografia, que narra muito das suas aventuras profissionais. Nós temos o livro aí, não? Temos, vou mostrar o livro então. Aí, ó, tá bonitão ali na capa, bonita a capa. Essa foi uma foto do Cláudio Laranjeira em 72, depois que o Emerson foi campeão mundial, e ele deu uma entrevista em Quatro Rosas, na época eu trabalhava lá, e fizemos essa foto. E esse livro, na verdade, não deveria ter saído, porque durante 3 anos eu falei, não vamos fazer, não interessa para ninguém, são todas histórias que no máximo posso contar para os meus amigos. Você não se lembrou de mim, que gosto de você, não, como eu, tanta gente. Podia contar para os amigos, mas não havia necessidade de fazer um livro. Até que a Cláudia, que lutou muito com isso, conseguiu a Lei Rouanet. E aí então eu tive que me render. Em 6 meses fizemos o livro, que esgotou na parte que nós tínhamos para vender no site, quando eu vendia autografado, e agora ainda está em bancas, mas vamos ver, talvez façamos uma segunda edição com mais um capítulo, Minha Saída da Jovem Pan. Nós temos agora o site que está inaugurando hoje. Sim, o site, finalmente, o site karsugwall.com.br, entramos na UOL, já tínhamos assinado o contrato em fevereiro, e agora espero que o site possa realmente deslanchar ainda mais. Já tínhamos um bom nível de audiência, mas, claro, um portal como o UOL deve subir bastante. Como é que eu faço para te agradecer, Karsug? Eu que agradeço. Você sabe que conversar com você é sempre agradável. E, aliás, outro dia, numa homenagem que me foi feita aqui em São Paulo, você teve a oportunidade de gravar um comentário, você e depois o Emerson gravou outro. Eu fiquei realmente sensibilizado. Só posso te dizer muito obrigado. Por favor, é a mais absoluta verdade. Já te falei em off. Eu não tenho culpa de gostar de você. Se você não tivesse qualidade, eu inventaria. Mas você tem muito, muito mais. Obrigado, Karsug, por ter vindo, meu irmão. Muito sucesso. Muito obrigado. Outro tanto, para você não precisa desejar sucesso. Por favor. Você já o tem. Eu estava comentando com o Nilton outro dia. As TVs a cabo já estão todas com um olho desse tamanho assim para você. Não é verdade?